Você sabia que a Ilíada, esse clássico da Guerra de Troia, não tem um episódio do cavalo de Troia? Pois é, Homero nesse livro quis falar outra coisa. Olá, meu nome é Otton Sai, você está no canal Reforma Clássica. Aqui eu estou compartilhando o meu processo de autoeducação a partir da coleção publicada pela Enciclopédia Britânica chamada The Great Books of the Western World. E o primeiro grande livro que nós temos nessa coleção é a Ilíada de Homero, que nas minhas mãos eu tenho esta edição aqui da Penguin, dos clássicos da Penguin, e a tradução é do Frederico Lourenço. E eu vou compartilhar agora um pouquinho a minha experiência de leitura deste texto. Eu comecei a ler esse texto em janeiro deste ano de 2025 e terminei em abril de 2025, ou seja, demorei 4 meses basicamente para terminar este texto aqui. Por quê? Porque tu não gostou, ele é muito difícil, a compreensão é muito chata, a narrativa é ruim, o que foi? Quais foram os teus desafios? Então a primeira coisa que eu quero falar é sobre a tradução. Então escolha uma tradução que vai te ajudar a ter um contato inicial, principalmente se você não for um leitor avançado. Então às vezes as pessoas vão buscar na internet qual é a melhor tradução para ler Ilíada e tudo mais, e acabam escolhendo umas traduções mais arcaicas, que são mais complicadas e que geram uma dificuldade de compreensão, o que pode travar o próprio processo de leitura. Então escolha, e eu indico aqui a tradução do Frederico Lourenço, nessa minha edição aqui, porque ela é uma tradução que vai te dar um contato inicial com o texto, o que é algo importante, porque no final das contas o que importa, inicialmente pelo menos, é você chegar ao final do texto, é você ler o texto, chegar ao final do texto. Então, escolha uma tradução em que facilite essa fluidez. Alguns desafios que eu fui encontrando, nós não temos uma escrita em prosa, né? Nós temos aqui os cantos, como se fosse uma poesia, né? Então a gente tem um leve estranhamento no início da leitura, né? Porque os cantos são divididos por estrofes, versos, linhas. Então isso pode gerar um estranhamento. Mas eu vou te dizer que a partir ali dos 20 a 40 minutos iniciais de leitura, você já se acostuma com a estrutura e consegue ter uma fluidez tranquilamente. É claro que mesmo numa tradução dessa que facilita a fluidez do texto, você pode ter uma palavra ou outra que você não conheça, que não está ali no teu vocabulário, e isso também não deve ser uma grande dificuldade para você. Eu demorei a ler esse texto aqui pela simples razão de alguns trechos eu não ter gostado tanto. Então, às vezes ele faz descrições, tem o seu propósito, né? O Homero faz descrições detalhadas, descrições às vezes que são repetidas, né? De certos fenômenos durante a guerra, e então isso para mim ficou um pouquinho chato, tá bom? Mas é uma experiência particular minha. Eu li já a Odisseia, e eu li a Odisseia antes de ler a Ilíada, e eu gostei mais da leitura da Odisseia do que da Ilíada. Talvez eu tenha feito inconscientemente esse tipo de comparação, né? Poxa, a Odisseia era bacana, ler a narrativa, a história e tal, eu achei mais legal e tudo mais do que a própria Ilíada. Então essas daqui foram as minhas impressões, mas é um texto riquíssimo, que traz alguns aspectos que eu quero chamar a atenção aqui para você, né? Então, a Ilíada, esse poema épico da Grécia Antiga, ele foi composto ali mais ou menos, provavelmente, no século 8 antes de Cristo, né? E é atribuído ao Homero, ao poeta Homero, né? A gente tem ali uma controvérsia acerca da identidade do Homero. Homero foi uma pessoa, Homero foram várias pessoas, né? O texto foi escrito somente por uma pessoa ou por várias pessoas. Enfim, nós temos esse tipo de polêmica aí. Então, a Ilíada vai narrar os eventos da Guerra de Troia, mas a Ilíada vai se concentrar especificamente em um certo período. E vai se concentrar ainda mais particularmente entre um conflito específico entre o herói Aquiles e o comandante Agamenon.
Então, apesar de ser sobre uma guerra, a Ilíada não conta toda a história da Guerra de Troia. É apenas um recorte. Algumas semanas ali no 10º ano do conflito. Isso é descrito aqui no texto. Então, o tema principal não é a guerra. O tema principal aqui de Homero é acerca da cólera de Aquiles. E isso é interessante porque a gente tem no canto 1 a descrição disso, daquilo que será o tema principal do livro. Então, no canto 1, você pode pegar aí ou ter acesso ao teu texto. No canto 1, o Homero ele vai começar dizendo assim, ó: canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, o Pelida, mortífera, que tantas dores trouxe aos aqueus e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus, desde o momento em que primeiro se desentenderam o Atrida, o soberano dos homens, e o divino Aquiles. Então aqui a gente tem a explicação daquilo que vai acontecer e daquilo que é descrito durante o texto. E é sobre essa perspectiva que eu queria destacar um pouquinho aqui a nossa conversa. Porque a gente tem o Atrida, né? A gente tem o Agamemnon e a gente tem o divino Aquiles. E eles ficam meio que numa treta, né? Meio que numa disputa ali por conta de, basicamente, de uma situação específica, de um despojo de guerra, mas que é permeado pela vontade dos deuses. Ou seja, nós temos alguns grandes temas aqui que ilustram e que vão permear toda essa narrativa. Então não é um texto sobre a guerra, é um texto sobre a cólera de dois homens, mas principalmente a cólera de Aquiles, a honra, o destino, o heroísmo, a mortalidade e a interferência dos deuses nos assuntos humanos. Então a gente vai entendendo, compreendendo toda essa teia de assuntos e de ideias durante o texto que nos é apresentado em A Ilíada de Homero. Por isso, quando você estiver lendo, preste atenção. E principalmente aqui, na primeira estrofe, você tem a explicação daquilo que vai acontecer durante o texto, né? Então, canta, ó deusa, a cólera de Aquiles. Então, um ponto para você prestar atenção acerca da ira, da cólera, da raiva de Aquiles, né? O Pelida, aí abre o parênteses, mortífera, cólera mortífera. E aí aqui tu vai perceber quantas dores trouxe aos aqueus, aos gregos. Então a cólera de Aquiles, vou até destacar aqui que eu não destaquei esse trechinho. A cólera de Aquiles trouxe muitas dores aos gregos e tantas almas valentes de heróis foram lançadas no Hades em função da cólera de um homem. Que legal, né? E aqui tem um ponto também importante, enquanto se cumpria a vontade de Zeus. Ou seja, nós temos a ira humana, a ira de Aquiles, a cólera de Aquiles, a consequência dessa cólera de Aquiles, que nada mais era do que uma instrumentalização da vontade dos deuses, do destino dos deuses. Então você aqui é introduzido na temática desse grande texto. E esse grande texto é um clássico da literatura e ele formou, sem dúvida nenhuma, a tradição intelectual ocidental. E nós temos várias outras obras que são referências a esta daqui, a Ilíada. E nós temos esse assunto de honra, de ira, de destino, de heroísmo, de mortalidade e de interferência dos deuses nos assuntos humanos. E nós temos personagens aqui maravilhosos. Nós temos o próprio Aquiles, né, e a sua rigidez. Nós temos Agamemnon também, mas se arrependendo, muito impiedoso no começo, mas depois se arrependendo e tentando se reconciliar com Aquiles. Nós temos o Heitor,
é muito triste. A gente vê a tragédia do Heitor, né? O verdadeiro herói. Você pode ler e quando estiver lendo, você prestar atenção nas atitudes do Heitor, né? E como ele foi um verdadeiro líder. E quando eu estava lendo, tem um período aqui do texto, uma altura do texto em que eu fiquei bastante triste. Poxa, cara, o Heitor esse daqui. Nós temos Paris também, né? Um cara que eu fiquei com raiva do Paris. Ai, mas que caboclo mala, velho. Por que ele foi fazer isso? Por que ele foi agir dessa maneira? Né? Mas nós temos tudo isso. E são movimentos da alma humana, da natureza humana, que ao ler e ao se deparar com esse texto, você começa a se encontrar, né? E lógico, nós temos um contexto de guerra e é em cima desse contexto que nós vamos nos deparando com esses assuntos da alma humana, da natureza humana. Então, minha experiência de leitura aqui nesse primeiro texto foi maravilhosa, com os percalços no sentido de ler o texto, mas no sentido do conteúdo do texto, da mensagem passada e transmitida, sem dúvida nenhuma, foi recompensador, né? Tanto que eu tenho aqui, né, muitas coisas destacadas, muitas coisas marcadas, mas se você quiser saber mais das minhas impressões aprofundadas desse texto aqui, eu te convido a apoiar o projeto, clicar no link aqui embaixo do Kiwify e receber trocas mais específicas, impressões que vão te ajudar na compreensão desse texto, né, e a minha própria experiência mais aprofundada na leitura desse texto. Então, apoie o nosso projeto aí, Reforma Clássica. Clique aqui, com menos de R$ 1,50 por dia, você vai entender mais desse texto e entender mais a mensagem que o Homero quis passar, que não foi retratar uma guerra, mas falar sobre assuntos profundamente humanos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e acompanhe aí o nosso projeto Reforma Clássica, que é um projeto de autoeducação a partir dos grandes textos da literatura ocidental. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.